nação do professor Bacelar Gouveia. Então, sou grato por isso e, mais uma vez, gostaria de desejar boas-vindas e uma salva de palmas para o professor Bacelar. Obrigado. Muito Obrigado. Muito obrigado, mestre Sandro de Souza. Neste momento, é com elevada honra e satisfação que vos sirvo o prato principal para discutirmos um bocadinho mais sobre constitucionalismo digital, junto do professor catedrático e jurisconsulto Jorge Cláudio Bacelar Gouveia. Professor, tenha bondade. Eu vou falar daqui, depois eu falo daqui. Pode falar mesmo sentado, tem o microfone. Eu prefiro esse. Certo. Peço ajuda. É mais prático nós estar a colocar no microfone. Não, tudo bem. Isso. Isso, espera. Bom, aqui de lado, se quiserem aqui. Estas tecnologias são sempre complicadas. Estou aqui em cima. Não sobe. Por aqui. Pronto. Muito bem. Então. Deixa-me ver um bocadinho. Muito boa tarde. Um grande gosto aqui estar. Não podia recusar este convite para vos falar sobre este tema que me foi proposto, realmente um tema apaixonante, o constitucionalismo digital. E, de facto, é uma grande honra aqui estar, aceitar aqui o convite que foi dirigido pela Universidade Alberto Chipande, que até há pouco tempo se chamava Instituto, mas agora tem realmente este novo rótulo muito importante de ser uma universidade e, portanto, também dou os parabéns à instituição pelo facto de ter passado de instituto a universidade. Acho que é uma grande notícia para Moçambique. Moçambique precisa de empreendedorismo, precisa de novas instituições e precisa de instituições também qualificadas. E o facto de agora passarmos a ter mais uma universidade, acho que é um sinal realmente de esperança e de alegria, e sobretudo uma instituição que está, como sabem, localizada mais no centro do país, embora eu esteja aqui a falar do sul da capital, da delegação da universidade aqui no sul, mas tem várias sedes, vários lugares de trabalho, mas a sua sede principal é precisamente na Beira. E portanto, penso que isso é mais um fator também de reforço e de capacitação dos moçambicanos, não apenas em certas zonas mais concentradas, onde há mais tempo há universidades, mas também, neste caso, a partir do centro do país, tão importante como qualquer outro lugar do país. Também permitam-me, nesta breve introdução, saudar os dirigentes da universidade. Eles não estão aqui, mas eu quero fazer essa saudação pública. Depois vão ver através do vídeo, foi feita a saudação, mas mesmo que não vissem, eu faria sempre. Em primeiro lugar, o reitor, o professor Rizwan Mubarak, e o senhor vice-reitor Júlio Chimbeno, que eu gostaria aqui de saudar, sempre com a sua confiança que tem colocado no meu trabalho. Temos trabalhado em várias coisas e aquela que é mais recente, julgo que para alguns será uma novidade, é de facto o início de um doutoramento em Direito e Segurança, do qual eu serei curador científico e que irá começar em breve. As inscrições penso que ainda estão a decorrer, mas vão a tempo para se inscrever, quem assim entender. E depois começaremos, agora não sabemos se ainda vai ser ainda neste ano ou se no início do próximo ano civil de 2026. Mas é um grande momento, é um doutoramento muito importante, é um doutoramento que é multidisciplinar, não é um doutoramento só para juristas, é um doutoramento que pode abranger outro tipo de formações de base, além dos juristas, sociólogos, historiadores, investigadores, cientistas da política, politólogos, tudo isso
e penso que hoje os temas da segurança estão na ordem do dia, infelizmente e até felizmente. Infelizmente porque realmente há inseguranças, mas felizmente porque estamos a reagir e estamos a estudar esses fenómenos e estamos a apetechar o Estado da melhor maneira de se defender contra esses fenómenos que nos tornam hoje as nossas sociedades mais inseguras. E, portanto, Moçambique também dá a sua resposta. A resposta hoje da segurança é universal, é mundial, cada país dá a sua maneira, mas aqui também o âmbito universitário também tem esta resposta, porque a segurança também se estuda. Também é uma matéria de estudo científico e de investigação. E, portanto, este doutoramento julgo que será muito importante e será algo inovador aqui em Moçambique. Também gostaria de, nesta ocasião, cumprimentar os colegas que aqui estão e que, com grande generosidade, me acolheram. O professor Sandro Sousa fez aqui uma generosa apresentação do meu currículo. Há coisas que eu até já me tinha esquecido que tinha feito, mas, portanto, é sempre bom recordar. Sobretudo a questão do Euromilhões da Santa Casa da Misericórdia, que eu habitualmente não costumo jogar e que nessa altura nós nem sequer jogávamos, porque, só com uma pequena piada, porque nessa altura descobrimos, portanto, havia uma administração da Santa Casa da Misericórdia, eu era vice-provedor, eram 5 membros, a senhora provedora, acho já falecida, a doutora Maria José Nogueira Pinto, a paz da sua alma, eu era o número 2 e depois havia mais 3 membros. Mas a certa altura havia uma notícia de uma Santa Casa da Misericórdia, penso que na Colômbia ou na Venezuela, em relação à qual o seu presidente tinha ganho Euromilhões lá do sítio. Realmente não é uma boa ideia, numa Santa Casa de Misericórdia, a administração jogar nos jogos sociais e sair logo a lotaria ou sair logo o Euromilhões à própria presidente da administração dessa Santa Casa. Mas é bom jogar, são jogos sociais, não são jogos de fortuna e azar. Uma grande diferença, porque são jogos que, por um lado, limitam bastante, restringem o vício, não são jogos viciantes, e por outro lado são jogos cuja receita reverte para uma função social, não é para alimentar uma atividade lucrativa. Neste caso, a função social da Santa Casa da Misericórdia é muito diversa, desde o acolhimento de crianças em risco e abandonadas, a assistência social às pessoas idosas que estão acamadas, cuidados paliativos, e tudo o resto que a Santa Casa da Misericórdia faz, que é realmente muitíssimo importante e muito diversificado. Mas, portanto, agradeço ao Dr. Sandro essa apresentação. Também agradeço ao Dr. Dionísio Aníbal o facto também de ter aqui também recebido. E agradeço a todos aqueles que aqui estão aqui para me ouvir. E julgo também aqueles que vão ouvindo lá noutros lugares do ciberespaço, que em qualquer lugar já vamos falar sobre o ciberespaço e, portanto, cumprimento todos aqueles que estão no ciberespaço, não sabendo bem onde é que eles estão, mas eles estão a algures no ciberespaço. Certamente está o professor Chimbeno, com certeza, o seu reitor e outros também colegas que são professores desta mesma universidade. Bom, o tema que eu escolhi é um tema que hoje ainda não está muito na moda, mas vai estar muito na moda. O título da minha comunicação é Constitucionalismo Digital e pode ter o seu quê de pretencioso, embora julgo que acho que tenho o gosto e o cuidado de evitar coisas que sejam pretenciosas. E aqui, portanto, o problema é saber, mas o que é que eu quero dizer com o uso desta expressão constitucionalismo digital? O que é que isso significa? Além de ser assim uma palavra bonita, isso não chega. Na ciência as coisas bonitas não chegam, tem que ter substância própria. E a substância própria aqui é, precisamente, acho que como disse o professor Sandro, e muito bem, é de facto hoje os juristas têm que refletir sobre, por um lado, os avanços tremendos na tecnologia, e as suas implicações. Nós não somos informáticos, os juristas não são informáticos, nem são especialistas em tecnologia. Alguns até podem ser, enfim, eu até não tenho muito jeito para isso, gosto mais de outras coisas, mas portanto, temos que estar a par dos avanços tecnológicos, mas depois perceber como é que isso tem relevância do ponto de vista do direito, das normas que nós aplicamos como juristas no dia-a-dia e nos vários contextos que o direito tem. O direito é uma ordem jurídica muito vasta, com muitas gavetas, com muitos compartimentos, com muitas estantes. E, portanto, aqui é saber, não é propriamente uma intervenção sobre o direito digital, poderia ser, mas isso seria já demasiado vasto, mas é uma parte do direito digital que será, no fundo, um direito constitucional digital, ou, se quiser, o tal constitucionalismo digital. Portanto, a ideia é perceber qual é o impacto, o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer e devia acontecer, e o que é que está a acontecer e não devia acontecer. Ou devia acontecer de outra maneira. O que é que está bem e o que é que está mal nesta relação entre os avanços tremendos da tecnologia,
com as consequências que isso tem ao nível do próprio direito, quer do direito que está legislado, quer do direito que eventualmente venha a ser legislado no futuro. Portanto, aqui também nós estamos só a pensar naquilo que é, no dever ser que é, mas também devemos pensar no dever ser que será, no dever ser que deverá existir, mas ainda não existe, e portanto também nós, como intérpretes, aplicadores do direito, ou podendo integrar lacunas, mas sobretudo o legislador aqui tem que ter um cuidado especial de não se deixar atrasar e não ir a correr atrás do prejuízo, mas legislar a tempo para prevenir certo tipo de situações que devem ser prevenidas e que são muitíssimo perigosas quando elas acontecem. Ora bem, e portanto, quanto à palavra constitucionalismo, também é uma palavra muito usada. Diz-se o constitucionalismo português, o constitucionalismo moçambicano. Estes tempos em que nós vivemos de constitucionalismo, ou seja, houve outros tempos na história da humanidade e da história de Moçambique em que não havia constitucionalismo. A palavra constitucionalismo pode ser aqui interpretada, ou pode ter vários significados. O mais importante é uma ideia de constitucionalismo, digamos assim, axiológico, ou seja, é aquilo que as revoluções liberais trouxeram no século XVIII e XIX, conforme cada país isso sucedeu, em que se percebeu que era necessário passar uma nova fase da história universal, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, e limitar o Estado absoluto. O constitucionalismo tem na sua gênese uma preocupação comum, que é uma coisa muito rudimentar, mas é muito importante. É que não pode haver Estados com poderes absolutos. O poder deve ser limitado. O poder não pode ser absoluto. Porque até ao século XVIII, em muitos países europeus, os Estados eram verdadeiramente absolutos. Aliás, eram tão absolutos que ficou famosa uma frase do célebre rei francês, Luís XIV. Aliás, penso que até hoje o rei, ou o governante que mais tempo esteve no poder, penso que 72 anos, embora haja uma pequena batota porque contaram no poder, ele chegou ao poder com 6 ou 7 anos, mas não era regente, como era evidente, uma criança com 6 anos não sabe governar. Mas já contavam esse tempo para ele chegar aos 72 anos de governo da França, mas realmente foi um reinado muito longo, mais longo de todos os tempos, quer em República, quer na Monarquia. Aliás, a Rainha Elizabeth II de Inglaterra só por 2 anos não atingiu o limite que Luís XIV tinha conseguido de governar durante 70 anos, porque a Rainha Elizabeth II também esteve lá perto, mas faleceu entretanto. Mas este rei dizia: o Estado sou eu, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Portanto, a absolutização do poder chegou neste ponto, não só o problema da concentração dos poderes, dos vários poderes no mesmo órgão, mas mais do que isso, até pior, uma certa ideia de pessoalização do poder. Portanto, uma certa fusão do poder está na pessoa, não está no órgão de que a pessoa é titular, mas está na própria pessoa. Para além de outras coisas que não estão nos últimos tempos, a própria divinização do próprio poder humano ou da própria pessoa humana nessa perspectiva. E, portanto, o constitucionalismo aparece no século XVIII representando um nome que congrega um conjunto de técnicas e de instrumentos que os filósofos e os politólogos e os juristas começaram a discutir para limitar um poder absoluto que não queriam mais que existisse na Europa, sobretudo na França, embora outros países também na Europa também tivessem tido Estados absolutos. Mas talvez o mais absoluto de todos foi, de facto, o Estado francês. E então apareceram, no tempo do chamado Iluminismo, no século XVIII, vários autores que foram propondo medidas, instrumentos, mecanismos para limitar o poder. O mais importante de todos foi a ideia da separação dos poderes. Surge neste contexto, do contexto do Iluminismo e no combate ao absolutismo régio do século XVIII, XVII, XVIII. Outra ideia muito importante são os direitos fundamentais, a Declaração dos Direitos, porque até ao século XVIII não havia direitos fundamentais, a não ser o caso particular do Reino Unido, que teve vários textos proclamados assim, mas na verdade textos fundamentais de valor constitucional, isso só apareceu a seguir às revoluções americana e francesa, as revoluções constitucionais respectivas desses países. E, portanto, o constitucionalismo aqui representa a agregação de todas essas ideias que depois se foram desenvolvendo, se foram aperfeiçoando, e então o Estado Constitucional, o que é o Estado Constitucional? É um Estado que é limitado por uma Constituição. Uma Constituição em que sentido? A Constituição quer no seu conteúdo, porque uma Constituição tem que, para ser verdadeira, para não ser uma falsificação, tem que garantir a separação dos poderes e tem que declarar direitos fundamentais das pessoas, mas, por outro lado, essa Constituição também tem que ser uma lei especial em relação às outras. Especial em que sentido? É uma lei superior às outras. É por isso que as outras leis são inconstitucionais se contrariarem a Constituição. Só podem ser inconstitucionais porque estão abaixo da própria Constituição. E é mau ser inconstitucional? É.
porque a Constituição é portadora dos valores e dos princípios fundamentais de uma comunidade política, e se há uma lei que está abaixo dela e que a vai contrariar, não pode prevalecer. É a Constituição que vai prevalecer numa lógica de hierarquia das leis. E portanto, esta é a ideia do Estado constitucional, ou constitucionalismo, que hoje falamos de vez em quando, é isto. E quando aparecem países que até podem ter constituições com esse nome, mas que se desviam deste padrão, digamos assim, valorativo, axiológico, axiologia como capítulo da filosofia, neste caso a ciência política, então esses países podem correr o risco de estar fora de uma Constituição material, da ideia de uma Constituição material. A Constituição é simultaneamente material e formal. Material porque tem este conteúdo obrigatório, formal porque este conteúdo, de facto, está acima, digamos, escrito, é vazado em textos normativos, que normalmente têm um valor superior às demais leis. Portanto, o Estado constitucional ou constitucionalismo significa isto. Significa um Estado que se dota de uma Constituição com estas características e que passa a respeitar um novo padrão de organização política que é ditado pelo constitucionalismo, com base em várias características. Eu referi a duas: direitos fundamentais, separação dos poderes, podia referir outras características, a ideia de república, a ideia de democracia. Portanto, há várias coisas que depois se vão desenvolvendo e que se vão agregando, e hoje, realmente, um Estado constitucional é mais denso, é mais exigente do que era um Estado constitucional do século XIX. E é isso que acontece em muitos países que, por exemplo, que se tornam independentes. Qual é a primeira coisa que se faz? É arranjar uma Constituição para esses países. É que esses países tenham instituições que se orientem por uma separação dos poderes e que cumpram direitos fundamentais que esses países vão ter nas suas Constituições, e os cidadãos podem olhar para a Constituição e respeitar os direitos que estão lá proclamados. Portanto, essa é uma primeira ideia de constitucionalismo. É por isso que se fala em Estado constitucional, que se fala em idade contemporânea, que se fala no constitucionalismo, ou Estado de Direito. É um pouco, quando falamos de Estado de Direito, falamos Estado constitucional de Direito. Muitas vezes as palavras acabam por ser aqui sinónimas. Mas também podemos falar em constitucionalismo noutro sentido. Por exemplo, o constitucionalismo moçambicano é diferente do constitucionalismo português. Há coisas comuns e há coisas diferentes. O constitucionalismo, por exemplo, angolano é diferente também do moçambicano. O constitucionalismo americano é diferente do português. Ou o britânico é diferente do americano e é diferente do francês. E o francês é diferente do italiano ou do alemão. Aqui já é outra coisa. Todos esses países são Estados de direito democráticos. Ninguém tem dúvidas sobre isso. São Estados constitucionais no tal primeiro sentido da palavra. Mas o facto de haver um padrão comum não quer dizer que não haja particularidades que cada país tem. Quais são estas particularidades? Há países que são monarquias ainda. Outros são repúblicas, mas são à mesma Estados de Direito, desde que as monarquias sejam monarquias simbólicas. Há países que têm sistemas presidenciais, outros têm sistemas parlamentares, outros têm sistemas semi-presidenciais. Mas são países democráticos todos? São igualmente democráticos. Mas Angola, com a Constituição de 2010, passou de um sistema semi-presidencial para um sistema presidencial. Mas mudou um aspecto importante na sua organização política. Ou noutros países houve revoluções republicanas, ou noutros países passaram de Estados unitários a Estados compostos. Portanto, há várias maneiras de organizar o poder político e qualquer uma delas é legítima, e isso não implica nunca ferir um padrão mínimo de constitucionalismo, o tal constitucionalismo no sentido axiológico. Mas, portanto, podemos então dizer que neste segundo sentido, o constitucionalismo o que é? É o conjunto das tradições de um país que pode ter tradições constitucionais diferentes dos outros países, até que podem ser irmãos, podem ter a mesma língua, mas há raízes e há tradições que aqui têm e que nós não temos em Portugal. Por exemplo, vocês têm uma coisa muito importante, que é o pluralismo jurídico e o reconhecimento do costume na vossa Constituição, e nós em Portugal estamos muito longe de alguém um dia querer propor uma alteração da Constituição a dizer que o costume também pode ser uma fonte de direito em Portugal. Aqui tem uma particularidade do constitucionalismo africano e até, neste caso, moçambicano, que certamente não existe na Europa, porque a relevância do costume que tem aqui é muito diferente da relevância do costume europeu. Portanto, neste sentido, é o constitucionalismo como o constitucionalismo, digamos, uma visão mais do Estado, de cada Estado, nas suas características próprias, na sua identidade. E depois ainda há uma terceira dimensão no constitucionalismo, quando nós dizemos, hoje há muitas expressões que falam disso, falamos muito no chamado constitucionalismo global, por exemplo, falamos muito no constitucionalismo cultural, até falamos no constitucionalismo, por exemplo, linguístico. Aqui já é num outro sentido um pouco diferente. É a ideia de não propriamente frisar as características do constitucionalismo de um certo país, da sua tradição histórico-constitucional, mas é frisar um aspecto da Constituição que se pretende realçar como sendo particularmente importante. Quando falamos no constitucionalismo linguístico, é saber qual é o papel da língua numa Constituição. Saber se o país tem uma língua oficial, se tem várias, se há conflitos linguísticos ou não. Por exemplo, estou a falar agora sobre isto porque anda a acabar um livro sobre direito da língua. Ou, por exemplo, um tema já muito debatido,
sobretudo na Europa, o chamado constitucionalismo europeu, porque a União Europeia, a partir do momento em que ganhou novas características com o Tratado da União Europeia, o Tratado de Maastricht, de 1992, fala-se muito que agora a União Europeia tem também um constitucionalismo interno próprio. Isto é, a organização da União Europeia acaba por receber instituições que também são muito parecidas com as instituições dos Estados. E, portanto, há aqui uma transferência de instrumentos e de institutos que eram típicos dos Estados, mas que agora também funcionam na União Europeia. Portanto, diz-se que, no fundo, há um constitucionalismo europeu que corresponde aos mecanismos que eram só dos Estados, mas que agora também existem na organização política da União Europeia, porque ela, de facto, ganhou muito mais poder. Para uns é quase um Estado, não iria tão longe, há várias teorias sobre isso, mas, na verdade, podemos dizer que há uma transferência ou uma exportação dos mecanismos dos Estados, das suas instituições jurídico-constitucionais, que também se aplicam na União Europeia, ou até se podem aplicar na comunidade internacional no seu conjunto. Também se fala aqui num constitucionalismo global, que é uma coisa um pouco mais utópica, que é a ideia de saber se há uma cidadania universal, saber se as Nações Unidas não podem fazer as vezes de um Estado mundial, por exemplo, se nós podemos ser representados pelas Nações Unidas, nós, um dos 8 bilhões de seres humanos que habitam neste planeta. Portanto, também há uma ideia de constitucionalismo global, que significa a transferência de instituições que têm o seu papel importante nos Estados, limitar o poder, mas também transferi-las para o direito internacional, porque aí também têm de desempenhar um papel igual, que é o papel de limitar o poder dos Estados na esfera da comunidade internacional. Assim como hoje a União Europeia também tem que ser limitada para não ter poderes abusivos com mecanismos constitucionais que antes só existiam nos Estados, mas que também passam a existir dentro da própria União Europeia. Portanto, dentro da União Europeia também se fala hoje, não tem esse nome, tem outro nome, mas também há uma separação dos poderes dentro dos órgãos da União Europeia. Fala-se, é o princípio do equilíbrio dos poderes, até curiosamente tem uma expressão do equilíbrio, mas há uma separação de poderes também na União Europeia. Mas a União Europeia em si não é um Estado, mas é uma organização com muitos poderes, onde também é lógico pensarmos na ideia da separação de poderes para evitar realmente uma acumulação excessiva de poderes em certos órgãos ou em certo órgão. E, portanto, é nesta terceira perspectiva que eu queria aqui falar do constitucionalismo digital. Porquê? Porque frisar, no fundo, qual é o papel da Constituição perante o ciberespaço e o que é que nós esperamos que a Constituição faça para que o ciberespaço seja um espaço melhor e seja um espaço de direitos, um espaço de regras e não seja um espaço selvagem, não seja um espaço de não-direito ou um espaço de ilegalidades e de inconstitucionalidades constantes. E é por isso que, não falarei sobre isso em geral, também hoje aparecem já muitos livros, não são ainda muito frequentes, com o título Direito Digital. Eu tenho alguns livros com esse título Direito Digital. E porquê? Porque, na verdade, há autores que defendem a essência de um novo ramo do direito, que é o direito digital. Ou também usam às vezes a expressão ciberdireito. Normalmente, em português não dizemos cyber, embora a palavra venha do inglês, cyber, não é? Mas como a palavra está aportuguesada, dizemos ciber, não dizemos cyber. Ciberdireito. Ou direito do ciberespaço. E porquê? Que é, no fundo, o conjunto de regras jurídicas e dos princípios que limitam a atividade humana num território, num meio especial que é o ciberespaço. Bem, eu agora não vou aqui fazer aqui um estudo, digamos assim, epistemológico sobre se há ou não há um verdadeiro direito digital ou um direito do ciberespaço, ou se há ou não, se o ciberdireito é um verdadeiro ramo do direito. É uma questão, até certo ponto ociosa, mas é uma questão interessante e uma questão talvez um pouco demasiado intelectualoide, enfim, desse ponto de vista, mas a verdade é que eu estou convencido que nos estamos a aproximar da ideia de um direito digital ou um direito do ciberespaço ou de um ciberdireito, porque na verdade há um objeto próprio que é o ciberespaço, mas o problema depois é que não sabemos bem o que é que vamos meter lá dentro. Porque, na verdade, se formos rigorosos, tudo é ciberdireito, porque o ciberespaço está em todo o lugar. Tanto há ciberespaço quando eu faço uma operação, um ato de comércio, como há ciberespaço quando eu faço uma manifestação política através do Facebook, como há ciberespaço quando eu uso o Facebook para burlar alguém, enganando, quero lhe vender um produto e depois faço uma burla. Portanto, o ciberespaço está em todo o lado. E, portanto, o ciberespaço, no fundo, funciona como um espaço alternativo ao espaço físico onde decorre a atividade humana. Mas é verdade que, apesar de tudo, os autores arranjam 4 ou 5 temas para incluir no chamado direito digital, no direito do ciberespaço, mas eu acho que esses temas já são poucos. Quais são os temas habituais? O comércio eletrónico, por exemplo,
A questão do comércio eletrónico, a tributação do comércio eletrónico, o direito fiscal eletrónico, por exemplo, outro tema também muito importante, a questão do direito penal informático, os crimes informáticos, e depois todos os outros aspectos que estão aqui incluídos. Eu agora vou restringir esta minha comunicação mais aos aspectos de direito público e não a falar dos aspectos de direito privado. O que é o ciberespaço? O ciberespaço é uma realidade que todos nós percebemos o que é, mas às vezes temos dificuldade em definir. Mas no ciberespaço, ao qual o próprio nome indica, não há espaço. Nem há tempo sequer, porque o espaço é tudo. A pessoa entra no ciberespaço, está em todo o lugar, é quase como se fosse Deus. E depois também não há tempo, porque qualquer coisa que se faça no ciberespaço é instantâneo em qualquer lugar do mundo. Ou até onde chega a internet. Portanto, se eu faço no meu site, que o Sr. Sandro foi lá ver o meu site, esta história da minha vida está lá um bocadinho no site, se eu puser lá uma fotografia, ou no Facebook, ou no Instagram, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, no segundo seguinte já viu a fotografia. Pode estar na Austrália, pode estar na China, aí é capaz de não conseguir chegar ao Instagram. Na China, ou no Brasil, passado um segundo já está a ver, como se estivesse ao meu lado. Eu estou aqui, em Maputo. Portanto, no fundo não há tempo. O tempo é um tempo instantâneo. E, por outro lado, outra coisa pior ainda é que há o total anonimato das pessoas que navegam no ciberespaço. Como sabem, 20% ou 30% dos perfis das redes sociais são falsos. A pessoa que é retratada não existe. Ou existe em parte, digamos assim. Enfim, ou depois pode ser por brincadeira, ou para enganar, ou por outros fins menos confessáveis. Mas, portanto, tudo isso realmente mostra que há uma série de riscos acrescidos no próprio uso do ciberespaço. Mas a verdade é que o ciberespaço é uma coisa muito importante, porque nós fazemos cada vez mais compra no ciberespaço, podemos ampliar a nossa liberdade de manifestação através do ciberespaço. Sem redes sociais, certamente que certas coisas que têm acontecido não aconteceriam há 10 anos nem há 20 anos. O ciberespaço pode motivar uma maior participação das pessoas na vida cívica. O ciberespaço traz-nos mais informação. Alguns dizem que a informação é informação demais, exagerada, não filtrada. Não interessa. A informação, nós temos a obrigação depois também de saber distinguir as notícias falsas das notícias verdadeiras. Mas com certeza que isso nos dificulta a vida, sim, mas é melhor ter mais informação do que não ter nenhuma. Acho eu. Mas, portanto, há aqui um conjunto de novidades que o próprio ciberespaço nos traz. E, portanto, aqui o consumo digital significa perceber quais são os princípios constitucionais que devem reger e que se ocupam deste ciberespaço mais da perspectiva do direito público e não tanto da perspectiva do direito privado. E então eu vou falar aqui de alguns temas que penso que são importantes, aliás, alguns até que mudaram sensivelmente com experiências recentes, como foi o caso da pandemia da Covid-19. E já agora, o ciberespaço também corresponde, isto agora numa linguagem mais sociológica, à chamada quarta revolução industrial. O que é que se quer dizer? Quer dizer que a primeira revolução industrial foi a descoberta da máquina de vapor, no século XVIII, um senhor inglês chamado James Watt, que inventou a máquina a vapor, que foi muito importante porque permitiu multiplicar a produção industrial, deixou de ser uma produção manual, passou a ser uma produção mecanizada. Depois a segunda revolução industrial foi no fim do século XIX, quando se inventou a produção em série de automóveis, de objetos, etc., portanto, o chamado Fordismo. E depois a terceira revolução industrial é a revolução dos computadores, que aparece sobretudo nos anos 70, anos 80, que primeiro computadores empresariais, mas depois também computadores pessoais. E agora entende-se que há uma quarta revolução industrial que tem a ver com a inteligência artificial. Não é tanto a questão dos computadores, mas mais do que isso, quando há realmente um pensamento autónomo ou uma autonomia da atividade cibernética em relação à intervenção humana, com programação, mas há uma certa autonomia, ou então pelo menos há uma maior capacidade de armazenamento ou até de capacidade de resolução de problemas da máquina do computador em relação ao ser humano, capaz de resolver coisas autonomamente. Por exemplo, os veículos que circulam na estrada sem condutor, veículos sem condutor, por exemplo, os vários mecanismos de inteligência artificial, quando nós pedimos no chat GPT faça lá um romance sobre um assunto e aquilo aparece o romance em 2 minutos, e nós apropriamos do romance como se fosse nosso, mas ele não é nosso, porque não fomos nós que o fizemos, não é uma obra humana, é uma obra do computador. Portanto, há assim uma série de coisas novas que realmente a inteligência artificial
nos traz e que nos devem fazer refletir. Portanto, há coisas, quando eu falo aqui em consumo digital, algumas coisas têm a ver com a inteligência artificial, outras coisas não tanto, têm mais a ver com a difusão, com a disseminação da utilização da tecnologia digital para nós nos comunicarmos e para fazermos a nossa vida do cotidiano. Mas isso significa hoje a tal quarta revolução industrial. Então, agora voltando aos temas que eu vos proponho aqui para podermos falar, há vários temas. Um deles, este está diretamente ligado à questão da Covid-19. Sabemos o que é que foi a pandemia da Covid-19. Esperamos muito que ela não regresse. É isso que nós desejamos. Mas também, se regressar, já sabemos como responder. Já vimos o filme até ao fim. Agora já sabemos se o filme for repetido. É uma repetição, já sabemos como é que o filme vai acabar. Da primeira vez é como nunca tínhamos visto aquele filme. Não sabíamos como é que o filme terminava. Mas agora já sabemos. E, portanto, podemos já estar em alerta para se as coisas correrem mal. Mas o que é que trouxe a Covid-19? Trouxe, além da questão sanitária, que agora não vou referir, trouxe depois aqui uma introdução de novos mecanismos de comunicação entre as pessoas. Aliás, um deles é esse que eu estou precisamente aqui a utilizar. Não tanto a televisão, mas julgo que isto esteja a ser transmitido via Zoom ou por essas tecnologias assim desse género. E realmente nós passámos todos a ter aulas pela internet, não é? Os órgãos públicos começaram a reunir através da internet. As pessoas deixaram-se de reunir, portanto, o Parlamento passou a haver parlamentos digitais. Nos tribunais, as testemunhas passam a ser ouvidas através de comunicações digitais, por via telemática. A testemunha que está lá em Lixinga não tem que vir a Maputo para o julgamento, porque na sala de julgamento liga-se a televisão e a testemunha vai lá ao tribunal de Lixinga e fala de lá e responde às perguntas que o juiz aqui formula, aos advogados que estão aqui em Maputo. E a testemunha, já viram o que é que ela vai poupar de viagem e de estadia aqui em Maputo se tivesse de vir cá para testemunhar durante 15 minutos um qualquer facto. E, portanto, estas técnicas realmente, que até já existiam, mas que nós não tínhamos a ideia da sua importância, mas realmente ficaram, digamos, para sempre como técnicas importantes de comunicação, quer no ensino, quer ao nível empresarial, as reuniões das empresas, deixou de haver reuniões, às vezes a maior parte delas inúteis. As reuniões passam a ser online, reuniões entre empresas de diversos países, com a poupança que tudo isso implica, com a rapidez da decisão. Mas isso é um aspecto privado, mas agora isso também chegou à decisão pública, porque muitos parlamentos começaram a funcionar em termos telemáticos, associações, fundações, tudo isso realmente passou a acontecer. Agora, qual é o problema que isso implica? É verdade que os parlamentos voltaram a ter um funcionamento presencial. Não ficámos só nos parlamentos online. Mas a verdade é que ficou sempre alguma coisa dessa experiência online, dessa experiência telemática que nunca mais se vai perder. Porque pode haver circunstâncias que justificam uma decisão informática, online, mas a decisão online não tem as mesmas características de uma decisão deliberativa física. Porquê? Porque uma coisa é no Parlamento os deputados estarem lá todos, estarem a ver-se uns aos outros, estarem numa lógica de presencialidade e também de colegialidade e de imediatividade. Portanto, as pessoas olham umas para as outras e sabem o que é que elas estão a dizer. Os apartes que ficam, às vezes os apartes são uns insultos que os deputados dirigem uns aos outros. Há de tudo, para todos os gostos. Mas também é importante, por exemplo, nos tribunais. Uma testemunha, há pouco dei o exemplo de uma testemunha, mas uma testemunha, quando é ouvida à frente do juiz, em carne e osso, é muito diferente de ser ouvida pela televisão. Eu lembro uma vez de um julgamento a que assisti, penso na altura estava a fazer o estágio, e havia uma testemunha que sentou à frente do juiz, não sei se era, acho que ela estava em pé, mas depois sentou-se, e a testemunha levava um papel. E sempre que o juiz lhe perguntava uma coisa, ou o advogado, sempre que inquiria a testemunha ia ao papel ver o que é que lá estava escrito. E o juiz pergunta, mas o senhor agora traz uma cábula para responder às perguntas do advogado. Até parece que isso está tudo combinado. E por acaso estava. Mas não pode estar, porque se a testemunha vai dizer a verdade, a testemunha não pode levar uma cábula com o enredo que lhe foi encomendado pelo advogado para dizer uma série de mentiras a favor do constituinte do advogado, como é óbvio. Porque a testemunha jurou dizer a verdade. E se não disser a verdade, isso é crime de perjúrio. Portanto, obviamente que este testemunho, agora o caso de Lixinga, o juiz não sabe se a senhora ou o senhor que está a testemunhar tem um papel na mão. Só vê a cara. A não ser que pensa para a câmara também apontar para a cintura, ou para ver o corpo todo, não sei. Mas é muito importante a expressão facial, por exemplo, os gestos com as mãos. Um juiz sabe muito bem quando é que a pessoa está a mentir e quando está a falar a verdade. Não tenho dúvida sobre isso.
Eu não sou juiz, nem nunca quis ser, nem terei qualquer jeito para isso, a não ser ali um momento fugaz da minha vida em que isso passou pela cabeça. Mas eu acho que os juízes têm essa experiência. Os juízes e os advogados percebem muito bem quando é que a pessoa está a mentir ou quando é que a pessoa está a falar a verdade. Ou então os professores também sabem quando é que os alunos estão a falar a verdade e quando estão a mentir, sobretudo nas orais. Quando há orais, hoje isso já não está muito na moda, mas nós sabemos muito bem quando o aluno começa a tentar fugir à pergunta que o professor faz e tem assim uma conversa redonda, pronto, vê-se logo que ele não sabe a resposta. Ou começa a arregalar assim os olhos. E, portanto, a expressão facial, a chamada linguagem corporal, hoje está muito na moda isso, não é? Aliás, está tão na moda que os próprios treinadores de futebol, quando estão no banco a treinar, tapam sempre os lábios quando estão a falar com o treinador adjunto, que é para a câmara não ver qual é que eles estão a dizer, porque o facto de se mexer os lábios percebe-se quais são as palavras que estão a ser ditas. Algumas percebe-se, obviamente, sempre que é fácil, não é? Quando são os insultos, palavrões assim, a pessoa percebe o que é que ele disse logo. Mas mesmo uma linguagem um pouco mais requintada também se percebe através de pessoas que conseguem ver, digamos, com o movimento dos lábios, quais são as palavras que estão a ser proferidas entre duas pessoas mesmo. E, portanto, tem por isso que tapar a boca para não se perceber qual é a palavra que está a ser dita naquele momento. Sobretudo, estou-me a lembrar do futebol, porque isso acontece muitas vezes, mas não só, também na política também acontece isso. Muitas vezes os primeiros-ministros, quando estão com outro membro do governo, tapam a boca para ninguém perceber o que é que eles estão a dizer à pessoa do lado. E mesmo assim, às vezes, a coisa não corre bem. Mas, portanto, isso mostra que muitas vezes a não haver a imediação física pode distorcer a mensagem. E, portanto, um juiz que, se não tem a testemunha à sua frente, pode fazer um juízo errado sobre a validade daquele testemunho. O que é que eu quero dizer com isto? Que, então não pode haver métodos digitais na prestação dos depoimentos de testemunhas? Não é isso. Mas penso que tem que haver algum cuidado e tem que haver regras, sobretudo, para garantir a fidedignidade e a verdade desses mesmos testemunhos. Portanto, isto é um desafio importante que se coloca do ponto de vista da decisão pública. E isso não é só nos tribunais, é também, por exemplo, nos órgãos legislativos também e nos órgãos da administração. Outro aspecto também que tem sido muito referido hoje, mas curiosamente não está a avançar, é a questão do voto eletrónico. Porquê? Porque os meios digitais estão hoje muitíssimo divulgados e ampliados. Por exemplo, nós fazemos pagamentos eletrónicos. Ainda há pouco comprei uma coisa em Portugal por MBWay. Realmente é uma coisa fantástica. A 8.000 km faço uma compra por MBWay. Mas o home banking, não é? Para usar a expressão em inglês, os pagamentos, transferências, pagamentos eletrónicos através do computador, através da internet. Mas o que é curioso é que ainda não se instituiu um voto eletrónico. É uma coisa que tarda a chegar. Embora, no que respeita às grandes fortunas, há todo o cuidado em que ninguém vai revelar a chave do acesso à sua conta para não ser roubado por outra pessoa que consiga descobrir qual é o segredo de acesso à sua conta. Mas, obviamente, o voto eletrónico pode ter uma grande vantagem de combater o absentismo e de fazer interessar mais os cidadãos pela política, porque muitas vezes as pessoas não votam porque não estão naquele dia na sua cidade, o voto é presencial, não estão lá, ou estão de férias, ou têm um problema de saúde, mas se pudessem votar no sítio onde estão, elas votariam, através do seu computador, ou porque estão no estrangeiro, por uma saída imprevista, ou porque estão doentes, ou por qualquer outra razão. E, portanto, tem-se discutido muito, pelo mundo todo, a questão do voto eletrónico. Que não confundam com voto na urna eletrónica, que é uma coisa diferente. O país que tem isso é o Brasil. No Brasil, nós não votamos num papel. Nós, aqui, Moçambique, como em Portugal, nós chegamos à Assembleia de Voto, o Presidente dá-nos um papel, nós mostramos o nosso bilhete de identidade, ele dá-nos um papel com os quadradinhos todos, não é? E o partido à frente, ou a imagem do líder, do candidato a Presidente da República, e nós vamos para um gabinete fechado e, sem ninguém ver, escrevemos qual é que é a cruz, pomos a cruz naquilo que nós queremos escolher. No Brasil não há papel nenhum. As pessoas vão a uma urna, tipo multibanco, e escrevem os números, e digitam os números que sabem que é o número do seu candidato e do seu partido. E aquilo depois fica lá registado nessa urna, nesse multibanco, e quando chega a hora de fechar a votação, o presidente da mesa descarrega o resultado que foi armazenado eletronicamente naquela urna e o resultado é instantâneo. Não há contagem de votos, porque o voto nunca foi expresso em papel. É um voto apenas eletrónico. E repare, o Brasil tem isto há mais de 30 anos. E até hoje nunca foi posto em causa na sua seriedade, o que é uma coisa fantástica.
E reparem que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, não terá tanto como capacidade eleitoral ativa, certamente, mas passado uma hora, quando o resultado fecha, nós já sabemos qual é o resultado das eleições brasileiras. Uma hora depois já se sabe tudo. Embora há 4 fusos horários, mas ao fim de uma hora do último fuso horário ter terminado na votação, já se sabe qual é o resultado. Ora, se fosse no método de estar a contar os papéis e digamos, a abrir os... E depois há uns que são muito dobrados, as pessoas dobram em 8 ou em 16 vezes, que é para ficar mais fechado, tinha que ser ao fim de 3 dias ou 4 dias. E com o risco depois até a contagem pelo caminho, depois há sempre votos que se perdem, outros que aparecem inesperadamente, há sempre de tudo, não é? Mas ali não, ali está tudo registado, fica tudo registado e a pessoa fica logo a saber o seu resultado. Mas isso é a urna eletrónica, é outro sistema. Em Portugal, a certa altura, até pensou-se nisso, mas não vale a pena. Portugal é um país pequeno, não adianta, porque espera-se 2 horas e o resultado aparece. Não tem qualquer, digamos, não vale a pena o investimento. Agora, em grandes países, sim, o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos também tem uma espécie, não tem o voto eletrónico, mas tem em alguns estados o voto mecanizado, que é o cidadão tem um cartão, mete o cartão numa máquina e escolhe o seu candidato e no botão em que escolhe, esse botão perfura o cartão num certo lugar. Portanto, e o cartão sai com um buraco no sítio do candidato que a pessoa escolheu. E houve aqui há uns anos um grande problema porque havia uma máquina que estava defeituosa que carregava no cartão, mas não furava o cartão. E então, o cartão estava votado, havia assim uma ligeira coisa mais carregada naquele candidato, mas não chegou a furar o cartão. E então era o problema de saber se aquilo era um voto válido ou não. Não furou o cartão, apenas carregou um bocadinho, mas não furou. E isso deu um grande sarilho numa eleição, julgo que penso que entre Al Gore e outro candidato, penso que foi George Bush, exatamente, que ganhou. Aliás, depois houve uma disputa eleitoral, penso que na Flórida e em mais 2 ou 3 estados, mas isso foi um grande problema. Mas aí o voto não era eleitoral, era um voto mecanizado, digamos, usando aqueles cartões que se põem naquelas máquinas, depois que se furam os cartões, mas aquilo realmente ali aquilo estava pouco afinado digamos, o furador não furava muito bem, assim como nós às vezes fazemos os nossos cadernos, quando furamos com aqueles buracos, às vezes ficam aquelas folhas presas, não é totalmente furado aqueles furos que nós fazemos nos nossos dossiês, é o mesmo estilo. Mas isso é um voto mecanizado, não é um voto eletrónico. Mas, portanto, quais são agora aqui os problemas, agora mais do lado científico das coisas? Qual é aqui o problema do voto eletrónico? É que tem alguns problemas. Embora eu acho que a questão da fidedignidade fique, digamos, no critério do cidadão eleitor. Claro que eu tenho a minha conta bancária, posso dar o código a quem eu quiser para levantar o dinheiro por mim, ou transferir o dinheiro por mim. Isso também pode acontecer no voto eletrónico. Eu tenho o meu voto, mas, olha, não me apetece votar, entrego o voto ao meu amigo, ou ao meu filho, ou à minha filha, ou ao marido, ou à mulher, e votam por mim. Votem quem quiserem. Isto é tudo igual, escolham à vontade. É tudo mau ou tudo muito bom, escolham à vontade. Isso pode acontecer, portanto, não se garante a pessoalidade, perde-se a pessoalidade de voto ou a garantia de que é aquela pessoa que escolhe. Esse é um problema. Mas há um outro problema, é o problema de, no voto eletrónico, a pessoa não está no contexto do ato eleitoral, ou porque não reside no território e pode ter um déficit informativo, e muitas vezes o voto não é contemporâneo, não é feito ao mesmo tempo. É feito em diferentes momentos. Às vezes é o problema das eleições feitas em vários dias. Isso deve-se evitar. A eleição é um ato, digamos, coletivo, mas para todos ao mesmo tempo. Para não haver cidadãos que têm mais informação do que outros. Agora o que está muito na moda é o voto antecipado. Normalmente a pessoa vota, uns votam na semana anterior. Normalmente votam aos fins de semana, mas há uns que, como vão para o estrangeiro, votam na semana anterior. E o grosso dos cidadãos votam no dia que está, o dia principal. Mas os cidadãos que votam na semana anterior podem votar em erro, porque se há um episódio que acontece na última semana de campanha eleitoral, eles já não podem chegar ao dia da eleição. Eu quero mudar o meu voto porque me enganei, porque este senhor, este líder afinal é um aldrabão que revelou-se uma coisa num jornal na última semana e eu já votei e agora arrependi-me. Quero mudar o meu voto, passa para cá o voto que eu vou trocar por outro. Não pode fazer isso. Está votado. É um ato irrevogável. Ora, portanto, é o problema de uma diminuição da informação que o eleitor tem se não votam todos ao mesmo tempo nas iguais circunstâncias de uma decisão informada do ponto de vista eleitoral.
Depois há outro problema quando o voto é eletrónico, sobretudo quando inclui cidadãos no estrangeiro. Também pode haver um problema, embora também ele aconteça quando é o voto por correspondência, é o problema do cidadão poder ser coagido pelo Estado onde está para defender certos interesses no Estado para que ele vota, para escolher certo candidato e sendo objeto de alguma represália por parte do Estado onde ele é estrangeiro, no sentido de o Estado estar interessado em que ele vote só num candidato e não noutro candidato. Mas isso é uma situação um pouco mais rara. Mas à conta disso, há pessoas que não defendem o voto. Há autores que dizem que não deve haver voto dos imigrantes. O voto só pode ser feito por aqueles que residem no território nacional. Porque esse é o voto seguro. O voto feito no estrangeiro pode, às vezes, ser um voto manipulado. Ou um voto irresponsável. Porquê? Porque quem vive no estrangeiro vota as coisas, às vezes, mais disparatadas porque sabe que os danos de um voto errado nunca lhe vão chegar ao seu bolso. Nem nunca vão chegar à sua vida, porque essa pessoa nunca vai viver no seu país. Ele está no estrangeiro, vota de qualquer maneira, porque sabe, se votar bem ou se votar mal, está-se nas tintas. Nunca lhe vai acontecer nada de mal, porque ele não vive no país para o qual ele votou, embora seja cidadão desse país. E, portanto, por isso há pessoas que defendem não atribuir o voto aos cidadãos que vivem no estrangeiro. Ou então obrigá-los a vir ao território nacional votar, se quiserem votar. Isso também é capaz de ser demasiado caro. Não sei se o voto vale assim tanto dinheiro para estar a pagar uma viagem de 1.000 euros para ir votar ao país e depois voltar outra vez para casa quando a pessoa vive no estrangeiro. É capaz de não ter esse valor o voto e, sobretudo, as pessoas não têm dinheiro para comprar a viagem só para esse efeito, naturalmente. Mas portanto, como estou a dizer, isto não é uma coisa líquida. Aliás, esse assunto discutiu-se muito em Portugal, quando se abriu a possibilidade de os estrangeiros também votarem para o Presidente da República, que não podiam. Podem votar para a Assembleia da República só para 4 deputados. A Assembleia da República tem 230 deputados, mas os estrangeiros estão, penso que só estão registados, julgo 200 mil, mas os portugueses, portanto, em Portugal são 10 milhões, no estrangeiro são 4 milhões de portugueses. Mas desses 4 milhões, só 200 mil é que votam. Mas 200 mil votam para 4 deputados. Mas os 200 mil, se estivessem a viver em Portugal, não elegiam só 4 deputados, elegeriam 20 ou 30. Portanto, ainda por cima, o voto no estrangeiro vale menos do que o voto exercido no território nacional. Mas para o Presidente da República isso não pode ser. Porquê? Porque é uma só pessoa. O Presidente da República não se vota só na perna, só no braço ou só no dedo. Não. E, portanto, qualquer voto no estrangeiro tem exatamente o mesmo peso que tem o voto exercido no território nacional. É por isso que a questão do voto dos imigrantes para o Presidente da República é muito mais delicado do que é o voto dos imigrantes, porque a partir desses votos dos imigrantes, para um órgão parlamentar como há distritos eleitorais, que reduzem os deputados a ser eleitos pelos círculos no estrangeiro, o problema fica atenuado pela redução das pessoas a eleger. Mas, portanto, apesar de tudo, estranho que não se escuta muito isto, os políticos têm um pouco medo de avançar para o voto eleitório, porque isso pode provocar aqui uma ruptura definitiva na ligação dos eleitores com a classe política e assim sempre se obrigam os eleitores, às vezes a contragosto, a ir lá votar presencialmente, ou muitas vezes não vão, e portanto há a abstenção, mas essa abstenção tem um impacto muito superior do que uma mera abstenção que se fosse por não uso do voto eletrónico. Depois, também há um outro assunto, um terceiro assunto, avançando agora, muito importante, tem a ver com a questão da segurança e do governo do ciberespaço. O ciberespaço, como disse há pouco, não pode ser um espaço sem lei. Não é a selva. Embora a selva também haja uma lei, é a lei da força, não é? Não é? Portanto, nós gostamos mais da força da lei. Mas a selva também tem uma lei. É a lei do caos. É a lei o caos também é uma lei. Mas, como dizia o José Saramago, num dos seus romances, dizia que o caos era uma ordem, mas era uma ordem por decifrar. É verdade. O caos também, no certo sentido, é uma ordem. Só que é uma ordem desordenada. E a selva também tem uma ordem. Mas é uma ordem diferente daquela em que nós queremos viver. Que nós queremos viver na força da lei e não na lei da força. E, portanto, o ciberespaço tem todos os ingredientes para se tornar uma selva sem lei. Porque, pelas razões que eu vos disse, por anonimato, por não se encontrar as pessoas, qualquer coisa que se faça tem um impacto mundial, universal, etc. E então as questões que têm colocado é como é que o Estado intervém no ciberespaço. Qual é o papel do Estado para proteger os interesses que circulam e os direitos das pessoas no ciberespaço. Interesses quê? Interesses penais, contra as fraudes, os crimes que são praticados no ciberespaço. Interesses contra os atos de pirataria informática, que são cada vez mais, como sabem. E, sobretudo, às vezes, a intervenção do Estado não tanto para reprimir, mas para recuperar ativos que são destruídos por ataques informáticos. Aliás, há um Estado europeu
que foi objeto de uma particular violência, de um ataque informático que paralisou o país durante um mês. E por isso esse país, aliás, tornou-se um país modular do ponto de vista da segurança cibernética, que é um pequeno país do Mar Báltico, a Estónia. A Estónia teve um ataque informático que paralisou o país durante cerca de um mês, penso que em 2008 ou 2009, e a partir daí a Estónia hoje é um dos países mais avançados na segurança do ciberespaço. Penso que o ataque, claro, foi dos russos, como é evidente, ou de alguém da Rússia, não sei em particular, não sei se só uma vez descobriu quem é que foi o autor, mas foi um ataque massivo que destruiu todas as informações que o Estado tinha online. Lá de repente, imaginem o que é chegarmos, nós chegamos a casa, abrimos o computador, vamos ver as notas dos nossos filhos, vamos ver como é que está, vamos consultar os nossos processos judiciais que estão online, vamos marcar uma consulta para o centro de saúde via online, queremos comprar um livro na Amazon e chegamos à internet e não temos nada. Foi tudo apagado. Isto é o caos absoluto. E, portanto, isto é uma coisa gravíssima. E, portanto, é preciso saber agora como intervir, isto é, recuperar essa informação, portanto, uma intervenção tecnológica de alguém, de uma instituição que possa ajudar. Aliás, em Portugal houve alguns ataques com grande impacto. Por exemplo, houve um à SIC, que é uma empresa de televisão, que destruiu, que pôs vários dias a empresa a quase não conseguir emitir o seu sinal. E também um jornal, penso que o Expresso, associado a isso. E acontece com muitos outros casos, portanto, é necessário ter aqui um governo do ciberespaço no sentido de saber quem é que faz e quem faz o quê, porque depois há várias intervenções. Há uma intervenção, sobretudo, preventiva, de aconselhamento às empresas de tomarem todos os cuidados para não serem vítimas de ataques informáticos, mas há também uma intervenção quando há incidentes informáticos, ou seja, quando há ataques informáticos, mas alguém, técnicos do Estado, que possa permitir imediatamente apagar esse vírus e, digamos, haver uma instituição que seja poderosa do ponto de vista dos conhecimentos informáticos para poder acudir à ocorrência. E depois também há intervenções, por exemplo, de natureza judiciária, para recolher provas informáticas quando há ataques informáticos, que normalmente são crimes. São crimes de dano. E às vezes não só de dano, crimes de violação da privacidade. Se imaginem um pirata informático que entra no ficheiro de saúde de cada um de nós, que está nos hospitais ou que está nos centros, ou que está no Sistema Nacional de Saúde e sabe quais são as nossas doenças, por exemplo. Bem, eles não conseguem entrar nas contas bancárias porque os bancos realmente estão muito bem protegidos. Embora os bancos todos os dias sofrem centenas de ataques. Eles é que não nos dizem. Ainda bem, porque assim nós não conseguimos dormir, não é? Mas depois, como eles têm muito dinheiro, acabam sempre por se compensar, mesmo que alguns roubem alguma coisinha. Mas roubam muito. Só que eles não dizem. Mas os bancos são os principais destinatários dos piratas informáticos. Mas, felizmente, nós não sabemos isso. Mas, quando isso atinge os interesses das pessoas de outra natureza, interesses... Imaginem alguém entrar no site de uma faculdade e mudar as notas dos alunos. Quem chumbou, passou. Quem passou, chumbou. Já viram o que é que isto seria? É por isso que eu tenho sempre uma coisa muito importante, é que todas as notas que dou, imprimo sempre em papel, está lá num cofrezinho, desde há 20 anos esta parte, todas as notas têm uma versão em papel, que é para quando vier o pirata informático, destruir todas as notas da faculdade. Eu tenho as notas que eu dou, estão todas impressas em papel à moda antiga, que assim é uma coisa que ninguém vai mexer. E ali está tudo bem, a não ser que peguem fogo à minha casa, também pode acontecer. Mas tenho sempre um duplo registro, um registro manual à moda antiga, nada como ter a moda antiga para evitar esse tipo de problemas. Nunca se esqueçam disso, que se informatizam tudo, ou então depois um dia tudo está informatizado em PDF normalmente, não é? Porque é portable, digital, não sei o quê, o mail fica fechado, mas depois um dia já não vai ser possível abrir um PDF porque os programas mudaram e depois nem sequer em PDF a informação vai ser utilizável. Corremos sempre esses riscos. Portanto, é um problema complicado. Portanto, este problema do governo de ciberespaço, quer no problema dos incidentes, quer no problema da investigação judiciária e saber se é possível ter provas que sejam utilizáveis em juízo no caso de crimes informáticos, é também outro aspecto importante. E depois também a questão do policiamento da internet. Também saber se pode haver comportamentos preventivos policiais para evitar as fake news e para evitar, digamos, atos obscenos ou notícias falsas e muito graves, conteúdos violentos, porem vídeos do Estado Islâmico a cortar a cabeça dos cristãos, por exemplo, que eu já vi, infelizmente, metem no YouTube. Isso tem que ser imediatamente retirado do YouTube, mas às vezes essas imagens aparecem.
e coisas assim. E, portanto, isso obviamente não é uma coisa realmente aceitável e deve haver um mecanismo coercivo, imediato, urgente de intervenção para tirar certos conteúdos da internet. Ora bem, depois outro assunto também importante é a questão dos crimes informáticos. Aqui, o que é que são os crimes informáticos? Há dois tipos de crimes informáticos. Ou, na verdade, o crime informático é um crime que é desenvolvido no âmbito do ciberespaço ou com a intervenção do ciberespaço. Penso que é isso que a definição. Quais são os crimes informáticos? O nome do crime informático é um crime económico. É a chamada burla informática. Alguém que quer que eu faça um pagamento porque fiz uma encomenda e depois nunca veio a encomenda e eu fiz o pagamento e fiquei a ver navios. Aliás, aconteceu uma vez isso há 3 anos. Comprei uma televisão por um site informático e nunca veio uma televisão até hoje. E eu gastei 299 euros que nunca consegui recuperar. Fiz queixa na Polícia Judiciária, fui lá fazer uma queixa formal. Há lá um gabinete dos cibercrimes e ele disse: mais um. Dizia lá o inspetor: mais um. Portanto, aquilo era todos os dias às dezenas. Todos os dias às dezenas. Portanto, pode ser a burla informática, pode ser a utilização de cartões de crédito com a identidade falsa. Esse é um aspecto, mas pode ser outro tipo de crimes. Por exemplo, a devassa informática, que já não tem a ver com a parte económica. É a utilização abusiva de dados confidenciais. Entrar nos dados confidenciais das pessoas. É a devassa informática. É outra coisa. Também se pode pensar nos crimes informáticos noutra perspectiva, que não é tão comum. É usar a informática para cometer crimes que só podem ser praticados com a realidade física. Mas, por exemplo, eu posso encomendar um homicídio pela internet. Isso também, no certo sentido, é um crime informático. Mas aí é o meio de transmissão da ordem da encomenda do crime. Mas o crime a pessoa não fica morta por olhar o computador e por abrir um programa. Não se morre assim ainda. Mas também pode ser um crime informático numa certa perspectiva. Portanto, é uma matéria complexa. Portanto, ou seja, aqui os crimes informáticos podem ser crimes económicos, podem ser crimes de dano, ou de devassa da intimidade, ou de dano quando, por exemplo, esses crimes se concretizam, por exemplo, na introdução de um vírus que destrói todo um site de uma empresa. Por exemplo, o que é que agora está na moda em Portugal? Enfim, não posso dizer isto muito alto, senão os piratas inspiram-se. Espero que não. Mas o que está... Aliás, conheço vários casos em que isso sucedeu. O que é que costumam fazer? Piratas que entram no site das empresas, conseguem descobrir as passwords de entrada e recolhem toda a informação de todos os clientes das empresas. E bloqueiam o site da empresa. E a empresa não pode movimentar os dados dos clientes. Não tem acesso aos ficheiros dos clientes. E então a empresa tem que negociar, normalmente sem o dizer, paga um resgate. Isto é, vai pagar, enfim, já ouvi 100 mil euros, 200 mil euros, para que os piratas devolvam os dados da lista dos clientes da empresa. Se for uma empresa importante, a empresa, se não tem os dados dos clientes, fica realmente completamente destruída. Porque não pode fazer atos de comércio, nem sabe quais são as pessoas que têm dívidas ou não têm dívidas com a empresa. Perdeu completamente os registros. E, portanto, isso nunca é assumido, mas normalmente os piratas informáticos querem estas grandes empresas. Portanto, não é um problema bancário, é um problema de informação comercial, que é capturada por vias informáticos e que depois, para ser devolvida, eles querem dinheiro. E depois restituem na integridade dos dados, mas enfim, com a compensação de um resgate, que é outro crime, obviamente. Mas muitas vezes lembro de um caso, um amigo meu que era auditor, que realmente tinha uma empresa de consultoria económica e que realmente teve que pagar 100 mil euros para reaver a carteira dos clientes que ficou bloqueada por um pirata, acho que era russo, mas depois lá se entendeu com ele e a coisa se resolveu. Mas é isto. Agora, quais são aqui os desafios dos crimes informáticos? Esse é que é o problema de fundo, é que os desafios são imensos porque nós não sabemos onde é que as pessoas estão. Quem praticou os crimes, nós não sabemos quem são. Não tem identidade, a identidade é falsa. Muitas vezes fazem isso através da chamada Deep Web e Dark Web. Nós funcionamos na web que está, digamos, que é visível, mas normalmente, enfim, julgo que já viram aquele célebre desenho, ou o símbolo da internet, do ciberespaço, que é um iceberg, não é? Vê-se uma parte visível, e depois a parte que está submersa. A primeira parte, logo a seguir à água, a superfície da água, chama-se Deep Web, e depois mais em profundidade chama-se Dark Web, que é a zona, digamos, de maior dificuldade de acesso, onde normalmente se passam as coisas criminosas
normalmente terrorismo, onde se diz como é que se faz uma arma, onde é que se encomendam crimes de homicídio, todo esse mundo, e há pessoas e que só se pode chegar lá com aplicações especiais que têm a vantagem de não permitir a identificação do utilizador. Mas, digamos, do ponto de vista conceptual, distingue-se entre a internet comum, visível, a deep web e a dark web. São estes 3 níveis. Pelo menos que eu saiba, não sei se entretanto as coisas estão sempre a mudar, pode haver outra terminologia. Portanto, mas aqui a questão realmente é que saber como é que os países vão investigar. Por um lado, saber a validade das provas e, por outro lado, como é que eu vou incriminar ou acusar um russo, ou um americano, ou um australiano, que eu nem sequer sei quem é. Como? Tem que ser com a cooperação entre as várias polícias dos vários países. Isso já tem-se alcançado alguns resultados. Muitas vezes há também, por parte dessas polícias, intervenções, digamos assim, intervenções encobertas, de pessoas que vão para as redes sociais, que são agentes da Polícia Judiciária, fingindo que são utilizadores para ver se conseguem acompanhar conversas menos próprias, conversas de radicalização terrorista, por exemplo, ou conversas de tráfico de droga. É uma maneira possível. Os chamados agentes infiltrados digitais. Também é possível. Embora a legislação não seja ainda muito aperfeiçoada. Mas é uma maneira muito importante de combater o narcotráfico, que também muitas vezes utiliza, obviamente, as redes sociais e estas redes com nomes de código e coisas assim, mas é precisamente entrar nessas conversas com essa bandidagem, digamos assim. Aqui a solução é os países proclamarem um princípio de validade universal do seu direito penal informático. Ou seja, se continuam a dizer que o direito penal só se aplica no lugar da prática do facto que for no território nacional, não vão a lado nenhum, porque um crime informático não é praticado em nenhum território. Um crime informático é praticado em qualquer lugar. Portanto, aqui a competência... Eu depois pedia para fechar essa porta, por favor. O crime informático realmente é um crime que tem que responder do ponto de vista do processo penal, porque é preciso saber qual é a jurisdição que se aplica, é preciso que seja um princípio do princípio de jurisdição universal. Isto é, o país proclama-se competente para julgar aquele crime, independentemente do lugar onde o crime tenha sido cometido. Seja na Conchichina, seja em Marte, seja na Austrália, não interessa. Enfim, para o caso que será muito remoto, muito pouco provável de encontrar o criminoso. Mas nos crimes informáticos tem de haver um princípio de jurisdição universal, dados como há habitualmente para os crimes contra a humanidade. Mas em geral o direito penal não funciona assim, como sabem. Funciona com base no princípio da territorialidade. Só em certos casos é que o Estado pode julgar crimes praticados fora do seu território, ou em território internacional, caso de águas internacionais, ou quando é contra um nacional, ou quando é perpetrado por um agente que é nacional do país, ou quando é contra um nacional do país, o princípio de nacionalidade ativa e passiva, ou quando é contra os interesses do país no estrangeiro. Mas, normalmente, não há um princípio genérico de jurisdição universal para os crimes em geral, mas nos crimes informáticos isso é indispensável. Agora, para terminar, espero que com chave de ouro, que é a questão talvez a mais importante de todas, e aquela que eu talvez possa também dar aqui o meu contributo, é a questão dos direitos humanos digitais. Eu tenho estado aqui em Maputo por razões ligadas à participação numa prova académica para professor catedrático, acho que correu muitíssimo bem, na terça-feira. Temos um novo e único, aliás, até agora, infelizmente, porque devíamos ter mais, vocês, moçambicanos, um professor catedrático de Direito, o professor Henriques, do ISCTEM e da OEM, mas ele precisamente fez a sua aula que ele deu, que era uma das partes da prova, foi sobre direitos fundamentais. E a questão que se coloca é saber quais são as gerações de direitos fundamentais que há. Ao longo do tempo, os direitos que nós temos hoje não são iguais aos direitos que os nossos antepassados tiveram no século XIX. Costumamos dizer que há várias gerações. Há pessoas que dizem que já vamos na 5ª geração de direitos fundamentais. A primeira geração, direitos liberais. A segunda geração, direitos económicos, sociais e culturais. A terceira geração, os interesses difusos. A 4ª geração, os direitos das minorias. A 5ª geração fala-se do direito à água. No direito à água, o direito aos recursos naturais, o direito à paz. Ora, precisamente a questão informática hoje, deste ponto de vista de requerer uma intervenção do Estado e uma proteção especial do cidadão através do reconhecimento de direitos humanos, muitos autores dizem que estes direitos fundamentais, ou direitos humanos digitais, ou direitos fundamentais digitais, correspondem a uma 6ª geração de direitos.
que vão sendo proclamados com alguma dificuldade. Esse é que é o problema, que nós não sabemos bem quais são esses direitos. Mas temos a certeza de que, perante o mundo do ciberespaço e perante a selvageria que por lá reina, o reino da selvageria, tem de haver direitos humanos digitais. Isso nós não temos qualquer dúvida. Agora, o problema é saber, mas quais são esses direitos? Mas isso são direitos novos? Ou são direitos antigos, mas que têm agora um novo vestido, um novo fato? As duas coisas. Há direitos, de facto, que são antigos, que agora têm uma nova roupagem, e que são direitos até de primeira geração. Por exemplo, a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação, o direito de petição, pode haver o direito de petição na internet. Hoje já ninguém recolhe assinaturas fisicamente. Há um formulário na internet que circula e as pessoas vão assinando digitalmente na internet, nunca se vão encontrar e entregam petições com 100 mil, 200 mil assinaturas e são válidas. Portanto, pode haver a utilização do ciberespaço para exercer uma liberdade de opinião. Ou reuniões de ciberespaço, manifestações, petições online, vamos dizer assim. Tudo isso são direitos que hoje também se podem exercer na internet. Além do mais, a internet é um espaço também de liberdade. Também é um espaço de opinião. Claro que às vezes nós vamos dizer a nossa opinião para a internet e somos insultados, normalmente. Mas temos de ter paciência. Mas é um espaço de opinião, mas não é um espaço de desonra. Nós temos a nossa honra que também vigora na internet. Quando vamos para a internet, para o Facebook, não perdemos a nossa honra e não temos... Ninguém tem o direito de nos insultar ou de nos chamar uma série de nomes, que é o que costuma acontecer quando nós dizemos aquilo que os outros não gostam que nós possamos dizer. Bem, esse é um aspecto, mas, portanto, há direitos antigos que valem também no ciberespaço. O ciberespaço é como se fosse o território onde os direitos se exercem. Mas depois também temos direitos novos. Temos direitos novos que são direitos que só fazem sentido no âmbito do ciberespaço. Portanto, os primeiros são direitos no ciberespaço. Estes são direitos do ciberespaço. Porquê? Porque são direitos que só existem no ciberespaço. Não correspondem aos outros direitos, aos primeiros que eu referi, que já existiam antes de haver internet e que agora se adaptam à realidade e também funcionam na realidade de cibernética. Não, estes são direitos que só fazem sentido perante o ciberespaço e não funcionam fora dele. Quais são os exemplos que eu posso dar? Por exemplo, o direito de aceder ao ciberespaço. Assim como o Estado não pode impedir de eu ir para a rua, a não ser em estado de emergência, num caso de pandemia, também não pode proibir de aceder ao ciberespaço. O senhor está proibido de ir à internet durante 5 horas. Isso não posso fazer. O ciberespaço não pode ser bloqueado, a não ser em casos excepcionais. Mas há um direito de acesso, é uma liberdade, a liberdade de acesso ao ciberespaço, como eu tenho a liberdade de respirar, ou a liberdade de passear, ou a liberdade de andar na rua. É a liberdade de circular no ciberespaço, por exemplo. Ou o direito a não ser localizado ou geolocalizado através do facto de usar o meu IP e alguém está às escondidas a saber onde é que eu estou. A não ser em casos de desaparecimento, rapto, ou com razões de natureza criminal e devidamente autorizado. O direito a não ser geolocalizado. Ou então uma coisa que se fala agora muito, o direito ao testamento digital. Nós temos redes sociais, eu também já agora estou nas redes sociais, quando quiserem depois encontrar o legal comigo, já sabem, Instagram, Facebook, etc., LinkedIn, Jorge Bacelar Gouveia. E tenho um canal de YouTube, eu também sou youtuber, atenção. Portanto, podem subscrever o meu canal de YouTube, não pagam nada, é de graça. Portanto, o que é o direito ao testamento digital? É eu dizer se quer ou não, depois de morrer, se esses canais podem continuar a ter os conteúdos ou não. Ou se eu mando apagar os conteúdos quando morrer, ou se dou ordem para que os conteúdos continuem e os meus herdeiros possam manter a minha presença online, mas já depois de morto, fazendo de conta que ainda estou vivo, como às vezes acontece e faz uma impressão de pessoas que eu sei que morrem e continuam a ter o Facebook como se fossem vivas e faz um bocado de impressão. Mas a pessoa tem o direito a obrigar a empresa a apagar os seus dados. Ou então outra coisa muito importante, até antes deste, o direito ao esquecimento digital. O direito que eu tenho de exigir do próprio Estado que apague os dados que têm a meu respeito e que são dados indevidos. E, portanto, estes direitos são direitos que têm sido referidos. Este é o único aspecto em que a vossa Constituição tem uma referência, aliás, como também é portuguesa. No vosso caso, há um artigo que diz respeito precisamente à utilização da informática, que é o artigo 71,
que é muito parecido com o artigo 35 da Constituição Portuguesa, e em que diz precisamente que os dados que o Estado ou qualquer entidade recolha a nosso respeito devem ser dados fidedignos, não podem ser dados exagerados ou desproporcionados, têm que ser dados para finalidades específicas, não para construir bases de dados clandestinas que, no fundo, possam acabar por saber tudo o que eu estou a fazer. Digamos, o voyeurismo informático também acontece muito, às vezes. Isto faz lembrar aquela famosa distopia de George Orwell, não é? De 1984, o tal Big Brother, que é o tal computador gigante que, no fundo, monitoriza todos os comportamentos dos cidadãos daquele país. É? E, portanto, aliás, o subtítulo desse livro, 1984, é precisamente este: Big Brother is watching you. Portanto, o tal computador gigante está a observar o que estás a fazer, porque é uma ditadura, e, portanto, não podes fazer aquilo que o computador não permite. E depois toda a história, aliás, uma história interessante, é uma história de pessoas que querem, digamos, fugir do controle que é feito pelo computador central. É por isso que aqueles programas de Big Brother que há na televisão é um pouco com isso, ou seja, é no sentido mais voyeurista, de pôr as pessoas fechadas numa casa e depois sabermos o que é que as pessoas fazem durante a noite, às escondidas, às vezes sem qualquer interesse, mas há pessoas que deliram com esse tipo de intimidades e com esse tipo de intrigas. Pronto, mas há pessoas que realmente se preenchem com isso, o que é um bocado triste, mas é assim, é a natureza humana, dá para tudo. Mas, portanto, tem o vosso artigo 71, que é um artigo que garante precisamente o direito a que eu tenho dos dados serem fidedignos, não haver dados a mais, de o Estado ter o cuidado quando são dados sensíveis, que são o dado da minha filiação partidária, a minha fé religiosa, a vida sindical ou a minha filiação ou dados da minha vida privada, esses dados não podem ser armazenados se eu não autorizar. E depois tudo isto está um pouco desenvolvido porque há depois várias legislação ordinária que tem vindo a desenvolver. No caso da Europa, houve um grande passo. Aliás, Portugal não adiantou muito, Portugal já tinha tudo isso. Foi dos países mais avançados da Europa a fazê-lo, que foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados, de 2016, que é um regulamento europeu, mas Portugal já tinha tudo isso no artigo 35 e, repare, logo em 76, quando nem sequer havia informática. Mas Portugal, logo em 76, não havia computadores individuais, já havia industriais, mas não individuais, já realmente houve uma presciência por parte, de facto, do legislador constituinte de reconhecer um conjunto de direitos e também, obviamente, de impedir o acesso de terceiros a dados que não lhes dizem respeito. Digamos, a questão do sigilo informático é uma questão muito importante e que vocês também têm. O vosso artigo 71 é muito parecido com o artigo 35 da Constituição Portuguesa. Para terminar, então, mas estes novos direitos, onde é que eles estão? Pois, esse é que é o problema. Não estão certamente na Constituição, nem na vossa, nem na portuguesa, mas há vários países que têm aprovado leis ordinárias. O caso de Portugal é um caso importante. Foi aprovada uma lei, a Lei 27 de 2001, 17 de maio, que é a lei que aprova a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos da Era Digital. Lei 27 de 2001, de 17 de maio. E é uma lei importante porque é uma lei que tem um conjunto de direitos de natureza digital. E precisamente os direitos que eu vos referi, quer na vertente dos direitos no ciberespaço, que já existiam, mas que se exercem também no ciberespaço, liberdade de reunião, manifestação, liberdade de opinião, mas direitos novos, os tais direitos do ciberespaço, que só existem dentro do ciberespaço, que são do ciberespaço, que são alguns que eu referi, há outros, não disse todos: o direito ao testamento digital, o direito à geolocalização, o direito à literacia digital. Tudo isso são direitos muito importantes que, de facto, são consagrados nesta Carta Portuguesa de Direitos Humanos da Era Digital. E, portanto, são direitos novos. Penso que seria útil da vossa parte também poderem progredir. Julgo que há uma lei de proteção de dados aqui em Moçambique, não é? Há uma lei de proteção de dados. Certamente que essa lei poderá já dar alguma abertura a novos direitos. E, como sabem, em matéria de direitos fundamentais, nós estamos sempre à vontade, porque com a da bunda não nossa, como se costuma dizer. Quanto mais, melhor. E os direitos fundamentais, para serem fundamentais, não têm de estar escritos na Constituição. Podem estar na lei ordinária, mas através da cláusula aberta de direitos fundamentais, a vossa Constituição faz elevar à categoria de direitos fundamentais com valor constitucional os direitos que sejam apenas consagrados na lei ordinária e que, porventura, não tenham, em qualquer momento, sido consagrados na Constituição formal. Que é o artigo 42, diz que os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem, ou seja, incluem, na minha opinião, outros direitos que são consagrados pelas leis ordinárias. E quem fala em leis ordinárias fala também em tratados internacionais. Aliás, muitos novos direitos não vêm pela revisão constitucional, vêm por tratados, novos direitos das mulheres, por exemplo, direitos das minorias. Neste caso, os direitos informáticos só podem aparecer ou por novas leis ou por tratados internacionais, porque não estou a ver propriamente os parlamentos, não é nenhuma crítica aqui ao vosso,
mas não estão muito preocupados com isso. Estão preocupados com outras coisas, mas não estão muito preocupados a acrescentar direitos de natureza informática. E, portanto, tem que ser um legislador mais especializado a consagrar novos direitos de natureza digital para defender, digamos, as pessoas. E porquê é que esses direitos são importantes? Porque defendem a nossa privacidade, tanto quanto é possível, sei que ela é hoje muito reduzida, mas sobretudo defendem a nossa liberdade. Essa não será assim tão reduzida. É muito importante nós garantirmos a nossa liberdade perante um poder que às vezes pode ser concentracionário e pode limitar a nossa liberdade, porque haverá alguém do lado do poder público que sabe tudo a nosso respeito e que sabe onde é que nós tomamos o pequeno almoço, onde é que depois de manhã, que caminho é que tomamos para o emprego, porque passámos num sinal que tinha uma câmara de vigilância, e depois sabe qual foi o restaurante onde fomos almoçar, com quem é que fomos almoçar, e a seguir sabe onde é que fomos, qual foi a loja que nós fomos ver da parte da tarde, porque havia uma câmara de vigilância no centro comercial, e as ruas estão todas cheias de câmaras de videovigilância, o que é bom porque realmente a criminalidade desce, isso é verdade, desce substancialmente com a videovigilância no espaço público, mas isso também tem os seus riscos e tem o seu contraponto, que é, obviamente, a diminuição da nossa liberdade e da nossa privacidade. Mas é preciso encontrar um equilíbrio. Penso que são mecanismos úteis para ter mais segurança, mas temos menos liberdade e temos menos privacidade. Pelo menos menos privacidade. Liberdade não sei se temos menos, mas temos certamente menos privacidade. E, portanto, estes são desafios que se colocam. Quanto à inteligência artificial, há vários, eu agora não vou assim desenvolver. Um deles é a questão dos direitos autorais em matéria, naquilo que se retira do chat GPT, por exemplo, dos mecanismos de inteligência artificial. As obras que lá saem, os alunos preguiçosos querem fazer um trabalho de casa. O professor pediu um trabalho de casa sobre a evolução das constituições moçambicanas. Eu vou ao chat GPT, escrevo a frase, a pergunta, e aparece logo, passado um minuto, aparece logo 10 páginas a explicar quais foram as várias constituições de Moçambique. Está o trabalho feito. Vou levar este trabalho ao professor. Isto é uma fraude, porque este trabalho não foi feito pelo aluno. A pergunta, mas além de ser fraude, qual é o outro problema? O aluno apropria-se deste trabalho, diz que foi ele que o fez. Ele tem direito de autor sobre esse trabalho ou não? Em princípio não terá, mas há várias teorias sobre isso. Mas é uma questão que não está resolvida. Outra questão da inteligência artificial. Há um acidente com um veículo autónomo. Mata uma pessoa numa passadeira. O veículo teve ali digamos, assustou-se com uma rajada de vento e aquilo resolveu acelerar quando devia ter travado. Quem é que é o responsável da morte de uma pessoa numa passadeira de um veículo autónomo? É o programador? É o dono do veículo? Quem é? É o problema. Digamos, não será com certeza. Bem, não será ninguém em direta, porque não tinha lá ninguém dentro, não é? Não será também a máquina não tem vontade. Mas quem é que é o responsável? É o programador? É o fabricante? É o próprio utilizador, se tiver colocado o carro em circunstâncias de maior risco? É um problema também. Esse já tem mais ou menos solução, mas há várias decisões sobre isso. A questão da inteligência artificial chega ao cúmulo. Agora está muito na moda a ver fotografias e filmes a imitar os gestos das pessoas, não é? Até aparece as imagens dos vários papas no céu, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II, todos contentes no céu, realmente quase copiando exatamente as imagens deles. É realmente engraçado ver como é que será a vida no céu, é verdade. É capaz de ser uma coisa interessante. Mas isso é graças à inteligência artificial e a abraçarem Jesus Cristo. Chegámos ao céu, todos contentes, aqueles lá estão lá na terra a penar. Agora, mas sabem que isso levanta problemas. Porque nos Estados Unidos houve um caso curioso de uma apresentadora que intentou uma ação contra uma empresa que fez uma animação de um boneco que copiava os gestos dessa apresentadora. E a apresentadora sentiu-se ofendida porque se sentia ridicularizada por uma empresa ter usado um boneco de inteligência artificial que estava a imitar o tom de voz, os gestos, os lábios, a maneira de mexer as mãos, que toda a gente identificava com aquela apresentadora carismática da televisão. Isso foi a tribunal. E o tribunal condenou a empresa que não podia copiar os gestos, não podia criar um boneco que representasse de uma forma abusiva uma pessoa real que tinha realmente um certo modo de gesticular ou até de falar, ou de menear a cabeça, etc. Portanto, como ver, podemos chegar a este pormenor. As coisas são complicadas. Para além da questão da fraude, da voz que se consegue imitar como sendo, espero que não seja aqui o caso desta conferência, da voz que põe outras palavras que não são aquelas que eu estou aqui a dizer, mas ao imitar a voz da pessoa ou a sua imagem, a fazer cenas assim um bocado escabrosas. Há gente para tudo. Isso aí, preparem-se que agora vamos entrar num mundo novo em que vai acontecer de tudo. Mas, portanto, isso é um problema. Além da questão do problema criminal, é um problema também da responsabilidade civil. Saber se é possível. Depois, outra questão também que tem existido muito
é saber se o acesso à internet e essas respostas são respostas que obedecem a algoritmos que podem violar a igualdade. Isto é, se há padrões, por exemplo, raciais ou padrões de outra natureza que sejam padrões que ponham em causa a igualdade entre as pessoas ou a não discriminação entre pessoas. Isso, apesar de tudo, até tem melhorado. Por exemplo, não sei se repararem nos vários ícones da internet, já não aparece sempre uma pessoa branca. Aparece uma pessoa branca, uma pessoa mestiça, uma pessoa negra, uma pessoa índia, uma pessoa chinesa. Até vai variando, não é sempre uma pessoa branca. Aquele estereótipo, isso vai mudando. Esse é um dos aspectos, por exemplo, de haver o respeito pela igualdade entre as pessoas, não só nos seus traços étnicos, mas também religiosos e outros. Portanto, esse é um aspecto. Agora, às vezes, também a questão que se tem colocado é saber se pode usar a internet, por exemplo, para a prolação de decisões, para interpretar factos. Saber se um conjunto de factos praticados por alguém, no fundo, revelam ali um comportamento punível. Ou se é possível fazer um julgamento preditivo com base num mecanismo de inteligência artificial. Não confundo, não é o reconhecimento facial, isso é outra coisa. Mas saber se um conjunto de factos, o computador lê aqueles factos, esta pessoa de certeza cometeu os factos porque fez várias coisas que habitualmente se entende que são de um criminoso. Isso não é bem assim. Há sempre exceções. Há pessoas que aparecem criminosas e são das pessoas mais puras que nós conhecemos na vida. Temos muitas surpresas destas. Agradáveis e também às vezes desagradáveis, também ao contrário. E, portanto, o uso da inteligência artificial nesse ponto de vista é muitíssimo delicado. E às vezes também não sabemos, e às vezes não é bem a inteligência artificial. Uma coisa é usar os computadores como tendo uma capacidade de concentração de informação gigantesca. Se eu pergunto ao computador sobre este assunto, quantas decisões é que houve, isso não é inteligência artificial, isso é o computador que me vai coligir todas as sentenças que houve sobre aquele assunto. Isso não tem nada de inteligente. Isso é apenas uma sistematização de uma memória que está agregada numa base informática. Outra coisa é o tal pensamento autónomo que o computador me diz sobre aquilo que eu quero que ele proponha como decisão. Eu às vezes tenho feito algumas experiências no ChatGPT, com isto termino, e é curioso que eu às vezes pergunto assim umas coisas assim um bocado mais complicadas. Pergunto normalmente de pessoas assim conhecidas, pergunto qual é a religião da pessoa X? E ele diz logo, nós não nos pronunciamos sobre a religião das pessoas. Ou qual é a orientação sexual da pessoa X? Famosas, naturalmente. Pronto. Não se pronuncia. Isso é um aspecto de vida privada, não dizemos. É curioso também que a própria internet, que a própria inteligência artificial também tem, ainda tem um processo de autocontenção. E às vezes afirma coisas de uma forma dubitativa. Não pensa que aquilo é sempre, não diz sempre com clareza. Diz, entendemos que, pelos dados que temos e tal, mas realmente impressiona que apareça um texto escrito de cabo a rabo, não é? Mas também já tive, vou agora sempre terminar, tive uma experiência completamente disparatada, que é a seguinte. Até estava com o meu filho mais velho, e estávamos a falar na questão do referendo. Nós em Portugal temos o referendo local, temos o referendo nacional, e também temos o referendo nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E o que é que acontece? Acontece que só há a lei para o referendo nos Açores. Não há ainda a lei para a região autónoma da Madeira. E eu, como constitucionalista, como imagino, tinha a certeza disso. Mas a certa altura comecei a ter uma dúvida. E eu ia com o meu filho no meu carro. Eu disse, olha, tu mete aí. Ele dizia que não podia ser. De facto tinha razão, mas é. E ele pôs lá no Google, ou não a lei do referendo regional da Madeira. Então o Google respondeu que sim. Sim, é a lei tal e tal. Tudo assim. E eu fui ver, não era nada daquilo. Era uma lei sobre impostos. Não tinha nada a ver com o referendo. Um erro total. Completamente errado. Portanto, uma pergunta que eu fiz. Há uma lei sobre o referendo regional da Madeira, diz que há, e apresenta-me uma lei que é uma lei sobre impostos. Portanto, um erro crasso. Portanto, isto também acontece. É preciso muito cuidado, porque há erros clamorosos. Às vezes, e vi noutros casos, às vezes o ChatGPT e outros instrumentos, o Perplexity e outros, às vezes dizem que há artigos que não existem. Ou então outra coisa que acontece muito. Portugal às vezes respondem com o Código Penal do Brasil. Olha, muito obrigado. Eu estou em Portugal, não estou no Brasil. Então, depois baralham os códigos, porque como é a língua portuguesa, aquilo vai tudo. É o que tudo está em português, é tudo agregado. E a pessoa quer o Código Penal português e responde com o Código Penal brasileiro. Não bate certo, não funciona. Mas, portanto, isto é também só um mero conselho, muito cuidado. Pode ser útil, mas a minha experiência, querem que vos diga, tirando a parte da inteligência artificial propriamente dita, que eu não uso, penso que é difícil, também há vários níveis de inteligência artificial, porque quando se paga aquelas licenças pode ser mais informação, porque o gratuito é muito pouco.
Mas pagando pode ter mais. Mas olha que até agora não estou muito entusiasmado, porque não adianta muito. É realmente uma base de dados muitíssimo mais forte e organizada. Pode, por exemplo, fazer uma coisa, nós pomos lá um papel, eu às vezes faço isso como professor, tese, mestrado, doutoramento, posso pôr lá dentro a perguntar se aquilo está plagiado. Normalmente fazem isso, às vezes pode fazer outra coisa, a pessoa põe lá um texto e o ChatGPT pode fazer um resumo do texto, isso pode acontecer. Ou fazer um índice daquele texto, faz logo automaticamente, isso pode ser útil. Mas inteligência própria, sinceramente, ainda não vi uma coisa assim muito inteligente que me tivesse entusiasmado. Mas as coisas estão no início e eu penso que vamos lá chegar daqui a uns anos e é preciso estarmos devidamente protegidos para defender a nossa liberdade e para defender um juízo autónomo, que é um juízo humano, não é um juízo de uma máquina, sobretudo no que respeita àquilo que é de mais sensível, que é a liberdade das pessoas. Portanto, estas são as minhas observações. Agora vamos pedir aqui um tempo aqui também de diálogo, se quiserem. E muito obrigado pela vossa presença. Também a todos aqueles que estão no ciberespaço a ouvir-me e a ver-me. Muito obrigado, muito gosto pela vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bacelar. Penso que não há muito comentário. Foi uma brilhante aula. Tudo devidamente esclarecido. Creio que deixou mais vontade, mas porque